Alguém gostaria de fazer a prece, pessoal? Ninguém? Quer fazer a prece? Posso fazer, então, gente. Obrigada, Fran. Ó, divina luz de amor, nos colocamos em sintonia com a energia sagrada de Deus, que a nossa mente se torne serena e o coração expanda em compaixão, que possamos ser canal de conhecimento, amor, caridade e evolução. Que neste momento estejamos prestes a receber e aprender com os nossos mestres de luz nesta reunião. Assim seja. Assim seja. Assim seja. Tem gente entrando ainda, né? Boa noite. Oi, Denise, boa noite. Boa noite. Sabe o que eu queria lembrar hoje? É aniversário do desencarne de Allan Kardec, né? Sim, exato. 156 anos. Exatamente. Né? Só isso que eu acho que a gente devia reverenciá-lo muito, né? Porque temos muito a agradecer, né? Porque ele se esforçou tanto para nos dar tudo isso que a gente tem hoje, né? Se estamos aqui hoje, é em função dele também. Verdade. Não é? Tá bom? Não, só isso que eu queria falar mesmo. Obrigada. Obrigado, Denise, pela colaboração extremamente oportuna. Obrigada. Muito bem. Então, nesse dia, né, tão importante, tão especial, que a gente relembra aí o retorno de Allan Kardec ao plano espiritual, né? Nós estamos aqui reunidos, e não deixa de ser em homenagem a ele também, para que a gente possa aprender um pouco mais, estudar um pouco mais sobre essa doutrina maravilhosa que ele organizou a partir da sua inteligência, do seu saber, né, da sua genialidade. E hoje nós continuamos, né, no estudo dessas questões que se podem fazer aos espíritos. Que tipo de pergunta a gente pode fazer? Então, Kardec vem esmiuçando esse assunto nos itens anteriores, e hoje nós vamos tratar dos itens 290 a 296, que fala sobre as revelações, os conselhos, como é que nós podemos indagar aos espíritos a respeito dessas questões de uma forma um pouco mais específica. Então, o item 290 trata sobre existências passadas e vindouras, passado, presente e futuro. Esse é um tema que sempre exerceu grande fascínio na humanidade, né? Qual é o nosso passado? Como será o nosso futuro? São questões filosóficas que nós sempre fazemos. E a ideia de Kardec foi perguntar aos espíritos o que se poderia investigar em relação a esses fatos, em relação às nossas existências passadas, às nossas existências futuras. E aí, nos é explicado que Deus permite essas revelações para nossa edificação e instrução, geralmente de forma espontânea, né? Quando nós precisamos saber, de alguma forma, essas revelações chegam até nós. E os espíritos nos chamam a atenção, André Luiz, Emmanuel também nos chamam a atenção nesse sentido, e no próprio texto, agora que nós estudamos, que é o seguinte: se nós quisermos saber como foi o nosso passado, basta que nós analisemos o nosso presente. Por quê? Porque nós não nos diferenciamos muito do que nós fomos no passado, né? Nós trazemos os traços daquilo que a gente vem trabalhando nas encarnações pretéritas. Nós somos muito parecidos. De uma vida para outra, a gente não dá
grandes saltos evolutivos, né? Claro que pode acontecer. Às vezes a gente fica um pouco tempo a mais no plano espiritual, melhora bastante, vem bastante diferente. Mas, em regra, nós somos muito parecidos. Então, se nós tivemos uma vivência anterior, antes de continuarmos, é muito importante que a gente se lembre de uma ideia que é uma linha mestra aqui do que nós vamos estudar. Quantas vidas nós temos? Eu gostaria de ouvir essa resposta. Quantas já vivemos? Quantas vidas nós temos? Nós temos uma. Perfeito, é isso mesmo. A Ah, partir do momento que nós fomos criados, nós só temos aquela vida. Aquele espírito jamais morrerá. O que nós temos? Múltiplas existências, inúmeras reencarnações, experiências reencarnatórias. Mas a nossa vida é única, né? Então, se nós somos únicos, tudo que nós vivemos aí para trás está dentro de nós. O autoconhecimento, ele não é muito fácil, por quê? Porque nós precisamos analisar também o impacto do que nós fomos no passado na nossa vida presente. Por exemplo, se na última experiência reencarnatória nós fomos pessoas extremamente arrogantes e nós traçamos uma programação para, ou os nossos mentores espirituais, para trabalhar essa questão da arrogância, na experiência atual, a arrogância vai aparecer. Vai aparecer. Eu conheço pessoas, especialmente uma, que ela tem uma situação financeira muito, mas muito complicada. Nasceu num meio muito difícil e passou a vida com muita escassez em todas as áreas da sua vida. Mas é uma pessoa que tem um porte de rainha. Assim, sobressalta nela, em vista de, não obstante todas as dificuldades que ela tem, inclusive e especialmente financeiras, a arrogância que ela precisa trabalhar nessa encarnação. Então, fica muito claro para as pessoas que a conhecem, né, que conhecem essa determinada pessoa, e aqui não vai nenhum tipo de julgamento, mas eu estou usando o exemplo só como forma para ficar mais didática aqui o que nós estamos falando, como provavelmente esse espírito precisava trabalhar a questão da arrogância, ele vem em condições que não lhe permite que aquela arrogância aumente, mas que seja um limitador. O que vai ser o limitador para a arrogância? As circunstâncias de escassez, de dificuldade financeira, dificuldade de estudo, dificuldade de uma profissionalização, para que aquele espírito possa trabalhar aquela arrogância. Mas ela não deixa de se manifestar nas suas atitudes, né? Então, uma pessoa dessa, se ela, qualquer de nós, se nós quisermos saber o que nós fomos na vida passada, basta a gente observar as nossas tendências atuais. Então, nós vamos entender que os papéis que nós exercemos nas vidas passadas são muito próximos do que nós somos hoje. É uma grande pista para que a gente possa seguir. Porque, às vezes, a gente sempre acha que nós fomos personalidades ilustres, grandes nomes, gênios, não é? E é curioso que ninguém acha assim, eu fui um mendigo, eu fui um pedinte, eu fui uma pessoa que atentou contra a vida dos outros. Não, ninguém acha isso. A gente sempre se acha pessoas do mais alto gabarito. Mas basta a gente observar as nossas inclinações. Claro que de forma muito honesta. E isso para as questões positivas, mas também para as questões negativas, né? Então, nós podemos investigar os espíritos em relação às nossas vidas passadas, ao nosso presente e ao futuro. Essa é a ideia desse capítulo, né?
Claro que os espíritos brincalhões e os espíritos que não são sérios, eles vão querer, se uma pergunta for feita, sem a intenção de edificação e instrução, o espírito pode dizer, né? Imagina, você foi fulano de tal, você foi uma grande pessoa, você teve uma participação especial nesse ou naquele evento e tal. Claro que nós teríamos que desconfiar dessa resposta. Por quê? Porque as revelações sérias, elas têm um fim útil e são confirmadas por múltiplos médiuns independentes. O que isso significa? Que as revelações sobre o nosso passado, elas devem servir só para o nosso autoaperfeiçoamento. Se for por curiosidade, espíritos sérios não vão nos responder, né? Tá, mas e aí como discernir uma coisa de outra? Como é que Kardec fazia quando ele queria se certificar se uma resposta era mesmo séria e tinha o seu fundamento em bases sólidas, se estava sendo transmitida por espíritos que tinham a capacidade de fazê-lo? Ele fazia a análise a partir de médiums diferentes e independentes um do outro, né? Tanto que nós sabemos que a doutrina espírita, ela decorre da comparação que Kardec faz dos vários textos que vieram de médiums diferentes, de partes do mundo diferentes, que não se conheciam, que trabalhavam de forma independente. Então, ele começou a ver naquelas mensagens um ponto comum. E aí sim, ele se convenceu de que a inteligência por trás daquelas mensagens era mesmo uma inteligência evoluída e séria, e que ele poderia organizar aquele conhecimento de modo a que a humanidade se norteasse por ele. Daí nasce a doutrina espírita. Então, nós podemos perguntar sobre o nosso passado, desde que isso tenha a intenção do nosso autoaperfeiçoamento. Em regra, como nós vamos ver aqui hoje, normalmente, quando nós precisamos ter acesso a algum tipo de informação nesse sentido, ela vem para a nossa vida de forma espontânea. A gente não precisa perguntar. Mas Kardec diz que pode ser perguntado, desde que seja com finalidade nobre, né? Em relação às existências futuras, o futuro ele é moldado pelas ações e pelas realizações presentes. Com exceção, claro, de missões importantes que podem ter um caminho previamente traçado. Mas o que a gente pode dizer sobre o futuro? O conhecimento das existências passadas e futuras é um instrumento de crescimento espiritual, não de mera curiosidade. Essa é a conclusão que a gente tira dessa primeira etapa do nosso estudo, desse item 290, mas é muito importante que nós entendamos o seguinte. Nós já traçamos, nós já estudamos, nós já falamos sobre a questão da nossa programação reencarnatória, que nada mais é do que quando nós temos a capacidade, né, quanto mais evolução, maior o nosso livre-arbítrio, maior a nossa capacidade de escolha. Então, quanto maior a nossa evolução, maior a nossa influência na nossa programação reencarnatória futura. Nós temos uma liberdade maior de escolher o que faremos no futuro. Por quê? Porque nós temos como escolher aquilo que é bom para o nosso crescimento espiritual, para a nossa evolução. Nós não vamos escolher só o que é gostoso, o que é legal. Eu escolho ser milionário, rico, bonito, nascer num país bacana. Não, não é isso, né? Se a gente tem uma evolução, nós conseguimos escolher aquilo que nos é útil e necessário. Trabalhar aqueles pontos que nós não conseguimos trabalhar na vivência, na existência anterior. Muito bem, a partir do momento que a gente molda essa programação reencarnatória, estes fatos estão plasmados no fluido cósmico universal para acontecer. Fatos principais, né? Não que tudo o que aconteça na nossa vida decorre disso, mas fatos principais.
Se nós vamos, qual a nossa profissão, com qual pessoa nós dividiremos a vida, ou pessoas, quem serão os filhos, ou não teremos filhos, qual o impacto que nós vamos ter na sociedade na sociedade que irá nos receber, e tudo mais. Então, esses fatos ficam plasmados no fluido cósmico universal, e eles estão lá para acontecer. As leis de Deus, né? As leis de Deus vão fazer com que as circunstâncias permitam com que eles sejam atraídos até nós. Então, o futuro, ele existe, né? E, às vezes, se a providência divina entende que é necessário que uma pessoa tenha conhecimento sobre algum aspecto da sua vida futura, o que ela faz? Por intermédio do seu anjo guardião, do seu mentor espiritual, ela vai mostrar para aquela pessoa de uma forma voluntária, seja através de um sonho, seja através de uma visão que ele possa ter a respeito do futuro, mas tudo depende de aquilo ser útil. Então, se uma pergunta for feita para os espíritos, no sentido, olha, em relação à minha vida futura, eu gostaria de saber desse aspecto, o que os espíritos sérios vão analisar? Isto é para o crescimento dele? Sim. É interessante revelar? Sim. Eu tenho acesso a essa informação? Sim. Então, passado por esse crivo, por essa análise dos espíritos que conduzem a vida daquela pessoa encarnada, que estaria fazendo a pergunta para os espíritos, pode ser que aquilo seja revelado. Por outro lado, se a resposta for não a alguma dessas questões, isso não vai ser revelado. Não é para saber agora, né? A regra é não saber. Por isso que nós não sabemos a regra do que vai acontecer conosco no futuro. E até porque, se assim fosse, qual seria o mérito de nós sabermos como é que nós estamos no momento das crises da nossa vida? Porque é no momento das crises da nossa vida que nós mostramos o nosso nível, nosso momento de evolução espiritual. Não é quando está tudo bem. Não é com as pessoas que são fáceis. Não é quando tudo está acontecendo e minha vida está maravilhosamente tranquila, sem nenhum problema, que nós mostramos qual é o nosso momento de evolução. Mas é no momento da crise, né? Qual crise? Pode ser uma doença, pode ser a desencarnação de um ente querido, de uma mãe, de um filho, de um pai, de um cônjuge, né? Pode ser a perda de um trabalho, pode ser uma traição num relacionamento. Então, são várias questões que acontecem na vida de todos nós. Não há uma única pessoa que esteja encarnada neste mundo que não passe por essas questões. Seja ela a pessoa mais rica do mundo. Ela vai passar por momentos de crise, por dores profundas. E como é que ela vai agir nesse momento de crise? Isso vai demonstrar como é que está o seu momento de evolução. Então, por isso a regra é nós não conhecermos o futuro. Da mesma forma que nós não devemos conhecer aspectos da nossa vida passada que impactariam até na convivência com os nossos desafetos, que na maior parte das vezes estão na nossa própria família, né? Essa é a beleza da lei do esquecimento. Então, nós não lembramos do nosso passado, porque nós temos um compromisso com o presente para resgatar relações que foram mal equacionadas nas nossas vidas passadas. Então, tanto o passado quanto o futuro são virtualmente inexistentes para nós, porque nós não palpamos nada disso. Na verdade, o que nós temos? Efetivamente, o presente, né? Nós temos o hoje. Mas, por outro lado, nós temos o conhecimento de que o que passou também nos define, e o que virá demonstrará o que nós temos e somos hoje. O que nós estamos colecionando mais esta experiência reencarnatória. Então, passado, presente e futuro estão interligados e interconectados.
Mas é muito importante que nós foquemos a nossa atenção no presente, porque é algo que nós não fazemos. O nosso cérebro, ele funciona no automático, né? E a ciência hoje fala-se muito de você focar no momento presente, porque nós não fazemos isso. Não, enquanto eu estou falando aqui, o meu cérebro ele não pensa assim. Agora você deve articular a palavra para transmitir o seu pensamento. Não, tudo vai no automático. Como nós fazemos tudo no automático? Porque é uma regra do nosso cérebro. O nosso cérebro ele foi feito para economizar energia. A maior parte da energia que nós consumimos pela alimentação, ela vai para o funcionamento do cérebro, né? O cérebro gasta muita energia. E o cérebro, por isso, ele trabalha no automático. Então, a gente acaba fazendo muitas coisas no automático. Quem lembra do momento hoje do banho da manhã? Quem tomou banho de manhã, quem se lembra? A sensação da água caindo no seu corpo. Ninguém lembra. A gente não prestou nisso. Não prestou atenção nisso, não é? Isso significa que, às vezes, a gente não vive o nosso presente, o que é ruim. Nós precisamos estar mais presentes no nosso dia a dia, no hoje, no que eu estou fazendo, né? E parar de divagar com o passado, com o futuro. Isso não significa que nós devamos ser o quê? Displicentes, nem com o passado, nem com o futuro. Não é isso. Significa que a gente precisa saber que o que passou influencia na minha vida, e eu estou trabalhando o que é ruim, e me aproveitando daquilo que foi bom. E o que virá depende de como eu levo a minha vida hoje no presente, né? Então, essas descobertas, essas sondagens que nós podemos fazer junto ao plano espiritual, elas só serão reveladas a nós se houver uma finalidade útil para que elas assim o sejam. Esse é o nosso primeiro tópico. Se alguém quiser fazer alguma complementação, alguma questão também, é um tema que ele não é simples, não é de fácil compreensão, assim, no primeiro momento, exige uma certa reflexão e pode gerar dúvidas, e não existe dúvida menor, tá, pessoal? Às vezes alguém pensa assim, eu não vou perguntar isso não, porque é uma pergunta boba. Isso não existe. Às vezes a sua pergunta, que você reputa ela uma pergunta ingênua, é a dúvida do outro. Então, não deixem de fazê-la ou de trazer contribuições. E aí eu vou tocando aqui, me interrompam quando quiserem. Já no item 291, Kardec vai tratar sobre interesses morais e materiais, conselhos espirituais e assuntos práticos, tá? Qual que é a ideia central desse item? A discussão sobre a possibilidade de buscar conselho dos espíritos em questões materiais e morais. Os bons espíritos, eles auxiliam aqueles que os invocam com segurança para pedirem conselhos morais. Já aqueles que se comprazem na hipocrisia, finge que tem uma boa finalidade, mas na verdade quer obter uma resposta dos espíritos para satisfazer outro interesse que não um aspecto moral, eles são repelidos, né? Os espíritos sérios não entram nessa frequência, nessa sintonia, não respondem a esse tipo de indagação. Mas já os espíritos que não são sérios, os espíritos mais imperfeitos, os brincalhões, eles sim, já podem responder nesse sentido. Por que isso? Porque é claro que os bons espíritos, eles querem nos auxiliar nos aspectos morais. Se nós temos uma dúvida moral e levamos essa dúvida moral aos espíritos para que eles nos auxiliem, eles assim o farão com muito amor, né? Então, isso é importante que a gente saiba em relação a esses aspectos morais. Porque, numa última análise, o que nós estamos buscando? Sabedoria, conhecimento. E é isso que os bons espíritos mais querem. O que mais é agradável aos olhos de Deus, quando a gente pede,
É sabedoria, porque normalmente a gente não pede sabedoria. A gente pede a resolução de problemas, a resolução de questões que são nossas. Mas normalmente nós não pedimos que Deus nos capacite para que nós mesmos venhamos a resolver aquelas questões. Não é? É o pedido da sabedoria. Mas não, a gente quer a resolução. Então nós precisamos nos atentar a isso, ao que pedir. Nós precisamos pedir a capacitação, a sabedoria, para que nós possamos criar as soluções para os impasses das nossas vidas. E conselhos materiais, será que pode? Kardec traz um exemplo muito interessante, tá? Depende da natureza desse tipo de conselho que se pede. Então, ele traz lá o exemplo de uma mulher que havia ficado viúva e ela estava prestes a ser despejada. E o que havia acontecido? O marido dela havia feito um testamento em que ele deixava o usufruto da casa que ela estava por perder. Usufruto, assim, ela poderia morar naquela casa até que ela morresse. Nenhum dos herdeiros podia querer para si aquela casa. Ou até poderiam ficar com a casa. Mas ela tinha o direito de permanecer na casa até o final de sua vida. Isso estava escrito num testamento que estava numa gaveta falsa. Uma gaveta que era como se fosse um cofre. O que esse espírito faz? Ele se materializa para a esposa, convida a esposa para ir até o escritório, ela vai. Ele orienta que ela abra a gaveta. E orienta como abrir a gaveta. Olha, tem um segredo, assim, 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 na gaveta. E lá está a prova do testamento que eu fiz, para que você não fosse despejado. E, em frente às autoridades, ela abre, então, aquela gaveta, mostra o testamento. E, a partir disso, ele já desaparece, né? Se desmaterializa, o efeito da materialização cessa, e ela sabe exatamente o que ela precisa fazer, e aí, então, ele dá um conselho com uma finalidade material. Mas vejam, imaginem, vamos imaginar o seguinte, a possibilidade de fazer isto passou pelo crivo do mentor espiritual dela, eles analisaram se isso era algo necessário e útil, se era algo que poderia ser feito, e foi feito. Por quê? Porque tinha uma finalidade maior, né? A finalidade de manter a dignidade daquela pessoa e de fazer com que a vontade dele prevalecesse. Então, o plano espiritual, ali a mentoria espiritual, permitiu com que isso acontecesse e que esse conselho com essa finalidade material viesse a partir daquele espírito, né? Não pode acontecer? Pode acontecer. Agora, voltamos à questão que nós falamos anteriormente. Normalmente, esse tipo de coisa acontece voluntariamente, tá? Mas é possível perguntar? Sim. Kardec chama a atenção para o fato de que os espíritos amigos e familiares, eles são os mais indicados para responder esse tipo de questão. Mas é claro que eles não devem ser sobrecarregados com trivialidades, né? Eu conheço pessoas que fazem isso com uma certa frequência nas suas casas, com questões absolutamente triviais, sem deixar para levar aos espíritos familiares questões de uma seriedade maior. Enfim, aí é com cada um, né? Mas a orientação de Kardec é para que as perguntas sejam feitas só em relação a questões importantes, não a questões banais e pueris, né? Ou que demonstrem aspectos meramente materiais no sentido financeiro, né? E também a espíritos familiares e amigos. Porque os bons espíritos não servem à ganância, mas os maus espíritos podem iludir. Então, sempre lembrando, é muito importante que a gente... o texto de Kardec sempre volta nisso, né? Na intenção da pergunta.
quando a pergunta é feita com uma intenção positiva, uma intenção nobre, ela já atrai, na verdade, quando a pessoa está se preparando para fazer a pergunta, ela já atrai para responder aquela pergunta espíritos sérios ou não. Então, tudo vai ali também da intenção de quem está perguntando e da intenção da pergunta em si. Os espíritos protetores podem suavizar as provações da nossa vida, mas não as isentar completamente. Isso é importante também, né? A gente pode fazer perguntas sobre as nossas provas que viemos aqui passar. As provas em si nós não precisamos perguntar, porque a gente sabe quais são elas. São as dificuldades da nossa vida, né? E que vão aparecer do berço ao túmulo. Então, nós sempre teremos as dificuldades, as provas. A depender da nossa forma de viver, essas provas podem, e normalmente são suavizadas. Às vezes a gente não precisa mais passar por elas. Quantos exemplos os espíritos nos trazem, né? De pessoas que tinham nas suas programações reencarnatórias, por exemplo, perder a mão, mas levaram uma vida tão ética, conseguiram mudar de rumo de uma forma tão expressiva, utilizar bem o seu livre-arbítrio, às vezes perdem a ponta do dedinho, não perdem a mão inteira, ou às vezes nem isso, né? Então, as provações, as nossas provações, as nossas expiações, elas são as nossas provas, as provas que nós, provas e expiações são diferentes, vamos falar das provas. As provas que nós programamos passar aqui na nossa vida, elas podem ser suavizadas. Mas também não adianta indagar os espíritos sobre isso. Eles vão avaliar o seguinte: a resposta sobre a prova que essa pessoa está perguntando vai fazer com que ela cresça ou não? E aí eles vão deliberar sobre responder ou não as nossas indagações nesse sentido, né? Sobre negócios embaraçados, Kardec também trata nesse sentido. Ele investiga o seguinte: se uma pessoa que tem um problema com um negócio e depois desencarna, e aqueles que ficaram podem indagar a ele sobre qual a melhor forma de resolver aquilo e tal, e Kardec chama a atenção para o fato de que quando nós retornamos à pátria espiritual, a morte é a libertação de nós enquanto espíritos, né? E que nós não vamos mais querer ficar remoendo assuntos da matéria. É possível aquele espírito? Mas não é prudente, não é viável que se investigue essas questões com aqueles espíritos. Vamos lembrar aquela passagem que Jesus nos oriente: deixai aos mortos o cuidado de enterrar os seus mortos. O que Jesus quis dizer com isso? Ele quis dizer o seguinte: quando nós estamos aqui, vamos tratar de assuntos aqui da matéria. Quando nós estamos no plano espiritual, vamos focar nos assuntos da erraticidade, daquele momento que nós estamos ali, né? Cada qual no seu devido espaço e universo. Então, não vamos investigar isso com aqueles que estão lá. Não é adequado, né? Aí ele fala também das dificuldades financeiras, né, que podem ser parte das provas da vida, e normalmente é mesmo. E qual é a conclusão desse tópico? Buscar conselhos espirituais deve ser feito com moderação e discernimento, priorizando sempre o quê? O crescimento moral e aceitando as provações como oportunidade de aprendizado. Não adianta a gente querer que os espíritos afastem de nós as nossas provas que nós mesmos escolhemos, em regra. E se não fomos nós que escolhemos, foram os nossos mentores espirituais que escolheram, por entender que elas são mais adequadas para nós nesse momento da nossa experiência reencarnatória.
né? Até aqui alguma questão? Vamos seguir para o próximo tópico. Já no 292, Kardec investiga sobre a sorte dos espíritos, revelações sobre a vida no mundo espiritual. Isso é muito interessante, né? Porque em toda a obra a gente vê Kardec explorando isso com a finalidade de nos orientar. A exploração da possibilidade de se obter informações sobre a situação dos espíritos no mundo espiritual. A intenção simpática ao espírito. Revelações são dadas de bom grado quando motivadas por simpatia ou desejo de ajudar. Né? Que foi o quê? Foi essa a motivação de quando Kardec investigou como as pessoas estavam no momento da sua desencarnação ou logo após. E aí ele faz toda aquela investigação que nós já vimos nos nossos encontros anteriores, né, nos momentos anteriores do livro dos médiuns, que ele vai questionando como as pessoas estão, né? Qual foi o seu futuro aí? O que você entendeu? Como foi? Como não foi? E isso, por quê? Por curiosidade? Em hipótese alguma. O que Kardec fez? Kardec explorou como estavam os espíritos no plano espiritual para analisar o seguinte: qual foi o impacto do modo de viver de cada um na vida espiritual. Então, ele traz isto para nós em relação a vários espíritos, né? Pessoas que tiveram situação financeira abastada, que tiveram títulos, rainhas, que foram pessoas muito famosas, pessoas que atentaram contra a sua própria vida, pessoas que acabaram de desencarnar. Então, ele fazia o quê? Ele fazia a evocação desses espíritos, nós tratamos sobre evocação, né, há pouco tempo, e ele perguntava a esses espíritos, como está a sua vida aí hoje? Então, a intenção de Kardec era uma intenção o quê? Pedagógica, fazia parte da doutrina espírita, né? Então, tinha todo o amparo da espiritualidade maior para que isso acontecesse. As descrições de felicidade ou sofrimento dos espíritos são grandes ensinamentos, e são, né? Foram para nós e são para nós. Que é muito importante. Vamos imaginar o seguinte, que Kardec só nos trouxesse a teoria, e ele não trouxesse exemplos práticos. Será que nós teríamos a clareza de como é a vida futura, em comparação com como foi a vida no plano material, sem os exemplos práticos que Kardec nos trouxe? Dificilmente. Ou teríamos uma visão um pouco menos detalhada, né? Não seria tão rica. Então, hoje, nós que estudamos a doutrina espírita, que temos contato com as obras básicas, que lemos Kardec, nós não podemos dizer o seguinte: eu desconheço como é a vida espiritual. Não, nós sabemos. Nós sabemos, por exemplo, prático daqueles que estão lá, em razão do que eles vivenciaram aqui. Isso na codificação. Depois, né, do advento aí das obras do nosso querido e desse ícone da mediunidade mundial, que foi Francisco Cândido Xavier, as centenas de livros que ele psicografou nos traz com mais detalhes ainda, não só Chico, né, quanto Divaldo, tantos outros, inclusive médiums totalmente anônimos que nós desconhecemos, né, mas nos trazem as notícias de como vivem os espíritos hoje, em razão do que passaram na Terra. Né? Então, nós podemos investigar sobre a vida no mundo espiritual, sobre a sorte dos espíritos em decorrência da vida que levaram nessa vida, né?
Também sobre a natureza das penas e recompensas. O Espiritismo ele visa a melhora moral, oferecendo exemplos da vida futura, aquilo que nós falamos. Com esses exemplos da vida futura, nós podemos identificar no mundo espiritual se nós seremos menos saudosos ou mais, né? Porque quanto mais nos identificarmos com o mundo espiritual, menos saudosos nos sentiremos do mundo terreno. O que isso significa? É natural que quanto mais a gente compreende a vida no plano espiritual, menos medo da morte a gente tem. Pelo menos é para que seja assim, né? Se nós estudarmos, se nós tivermos uma plena convicção de como a vida acontece no plano espiritual, nós vamos afastar um dos elementos básicos do medo, que é o desconhecimento. Nós temos medo daquilo que nós desconhecemos. Se nós conhecemos, o nosso medo vai amainando, de modo que, às vezes, ao final da vida, quando nós não necessariamente, né? Eu digo ao final da vida, que pode ser em tenra idade ou em idade avançada, aqui no plano material. Mas quando nós nos aproximamos do nosso desencarne, que nós temos essa percepção, que isto acontecerá, seja em função de uma doença, de um acidente ou de algo imprevisto para nós, mas que está previsto na nossa história de vida, nós sentiremos mais medo ou menos medo a identificar do que nós, a depender do que nós conhecermos do mundo espiritual, né? E a depender também da vida que levamos. A gente sabe que se a gente levar uma vida ética, nós vamos ter dificuldade ao retornarmos para a pátria espiritual? Claro que vamos. Mas essa dificuldade provavelmente vai ser de não muito tempo, e logo a gente já se readapta. Então, se nós conhecemos, a tendência é que tenhamos menos medo. Eu não estou dizendo que nós precisamos querer desencarnar, não é isso. Eu estou falando aqui só da sensação de medo, que ela vai afastando da gente, conforme nós vamos conhecendo um pouco mais sobre a realidade dos espíritos no plano espiritual, né? E quando a gente chega lá, a gente sente menos saudade da Terra, quanto mais a gente se identifica com o mundo espiritual. É muito curioso que a gente vê na maioria das pessoas, né? E até, às vezes, em espíritas, a pessoa fala assim, olha, eu acho muito legal, tudo muito bonito, eu estudo o mundo dos espíritos, mas o que eu gosto mesmo é daqui, eu quero ficar aqui, eu não tenho nenhuma saudade de lá. Será? Às vezes a gente tem e não sabe, não é? Mas, quando a gente está lá no plano espiritual, normalmente a gente não tem muita saudade daqui quando a gente está bem adaptado lá. Eu me recordo da introdução do livro Renúncia, quando a Alcione, ela quer reencarnar e ela conversa, porque ela tem o amor da vida dela está numa situação muito difícil e ela pede, então, para os seus mentores espirituais que a permita uma reencarnação aqui no planeta para auxiliá-lo. E os seus mentores espirituais vêm conversar com ela no sentido assim, de tentar desestimular, que ela havia atingido uma evolução espiritual tão grande, e o local onde ela vivia era um mundo tão, um plano tão aprazível, tão bom, tão gostoso, e eles perguntam para mim, você tem certeza que você quer mergulhar na carne novamente? Olha que você vai enfrentar, e eles vão colocando para ela todos os obstáculos, todas as dificuldades que ela enfrentaria. E por amor, ela ainda assim, não só por amor, mas por renúncia, né? Ela renuncia a todo aquele bem-estar para vir auxiliar aquele espírito a quem ela tanto ama. Então, quando a gente está bem adaptado ao plano espiritual, temos pouca saudade do plano material. Muito embora nós não possamos negar
que a Terra é uma escola abençoada de almas. É a nossa escola abençoada pela qual nós precisamos ter muito amor, porque é aqui que a gente está evoluindo. É aqui que a gente vem para trabalhar tudo o que precisa ser trabalhado, para que a gente possa evoluir efetivamente, né? Então, é a nossa escola bendita que nós precisamos amar, que nós precisamos respeitar e agradecer, né? Se a incerteza da morte não for uma prova para os interessados, a confiança pode ser dada. Às vezes, questionar os espíritos sobre a existência da vida após a morte, ou a circunstância da morte. Se relevante, o espírito pode revelar as circunstâncias da sua morte, se relevantes, né? Se não for relevantes, isso não acontecerá. Eu me recordo de um fato, em 2001, Chico Xavier, salvo engano, desencarnou em 2002, né? Me corrijam se eu estiver errado. Um ano antes do desencarne do Chico, eu quis conhecê-lo. E à época eu estava noivo, e minha noiva não acreditava em espírito. Então, numa ida a Uberaba, naquelas caravanas, né? Até a dona Dulce, esposa do seu Hugo, estava presente na caravana à época. E eu fui, era carnaval, e eu disse para ela que ela ficasse totalmente à vontade, né? Mas que eu precisava ir ao Uberaba, porque eu não queria passar minha encarnação sabendo que eu estive no mesmo plano do Chico Xavier e não fui conhecê-lo enquanto encarnado. Ele estava para desencarnar. E aí ela foi. E aconteceu algo muito interessante naquela ida ao Uberaba. Uma pessoa aqui de Londrina foi até o Bacelli, que é a primeira parada que se fazia à época, né, para se tentarem cartas psicografadas. E ele recebeu lá 8 ou 10 cartas psicografadas de parentes das pessoas que estavam ali. Em uma dessas cartas, havia algo muito peculiar. Era um filho que se comunicava com a mãe que estava ali presente, e ele explicava para a mãe a forma pela qual ele desencarnou. Então, o que aconteceu? Aqui em Londrina houve, à época, fazia pouco tempo que tinha acontecido, um mototaxista tirou a vida de outro mototaxista. À época tinha essa questão de mototáxi. Isso aconteceu. E a mãe descobriu quem era o mototaxista. E ela bolou na mente dela um plano para se vingar daquele mototaxista que havia ceifado a vida do seu filho. E ela, uma pessoa evangélica, foi ao Chico Xavier escondida de toda a família. Nunca havia comentado esse plano com ninguém. E o filho psicografa, então, escreve a carta para ela, através da psicografia do Bacelli, explicando os motivos pelos quais aquilo aconteceu com ele. E por que ele havia morrido daquela forma, em detalhes. E o que foi mais curioso foi que, ao final da carta, ele narrou: mãe, este plano que você bolou na sua cabeça, de fazer isso, isso, isso. Ele narrou em detalhe o plano que ela havia entabulado em mente e não verbalizado, não comentado com ninguém, não dito em voz alta. E ele pediu que ela largasse aquilo em função de que aquela era a forma pela qual ele havia escolhido desencarnar. E ao final da carta, ele tinha uma assinatura muito peculiar. E ele assina, né? De forma muito semelhante. Ela vai até o ônibus, pega o RG dele, mostra, compara. E aí, a partir daquele momento, então, a minha noiva não teve mais nenhuma dúvida sobre a existência dos espíritos. E encaixa exatamente aqui. Quando é relevante, o espírito ele pode revelar as circunstâncias da sua morte. Naquele momento era muito relevante. Ele precisava evitar com que a mãe dele cometesse uma insanidade que acabaria também com a vida dela aqui, né? Então, essa foi a intenção
E eu acho que vale a pena a gente falar sobre. Alguém levantou a mão? Fui eu, Oswaldo, a Graça. Oi, Graça, fica à vontade. Então, você falando, contando essa história, aí, eu me lembrei de um fato que aconteceu na minha família. Não era o Chico, né? Mas estava acontecendo uma situação na família, né? Do meu pai e minha mãe. E minha mãe tinha, junto com uma amiga dela, pensado numa solução para resolver a questão. E meu pai era médium, né? Então, quando foi na manhã em que ela e essa amiga iam fazer uma coisa assim que hoje, quando eu penso, nem é tão grave, mas ela estava muito, né, envolvida com as situações de sofrendo com aquilo. Ela então tinha combinado lá com essa amiga que deu a ideia do que fazer. Só que bem cedinho, meu pai sentou na cama. Meu pai não, né? O corpo dele, porque ele estava lá já dando passividade e um espírito se comunicou dizendo para ela não fazer aquilo que ela estava programando fazer naquele dia. Explicou, inclusive, por que que não. Disse para ela qual era a razão daquilo que estava acontecendo. Então, agora você falou assim, você vê a misericórdia divina, ela age. Assim, a gente, né, eu tenho, graças a Deus, muita fé nessa justiça de amor. E assim, quando eu penso agora já mais velha, né, minha mãe não está mais nesse plano, nem meu pai, quando eu me lembro dessa história, eu falei, gente, olha que bondade. Sim. Nem era nada grave, porque ela não ia matar ninguém, mas era uma situação que por alguma razão ela deveria deixar passar aquilo, e realmente ela não fez, porque ela ficou bem assustada, né, e aí quando essa amiga chegou para elas irem lá, sei lá, não me lembro mais o que ela ia fazer, mas ela mesma me contou essa história. Ela então disse para essa amiga, não, eu não vou, e contou por que ela não ia e qual era o contexto daquela situação. Então, você vê, nossa, é de muita gratidão mesmo quando a gente consegue, né, a gente recebe esse auxílio, e como essa mãe aí, num ato tão grave, né, que seria cometido, olha, é muita gratidão mesmo, e essas coisas acontecem. Você contando aí, eu me lembrei dessa história, só mesmo para contribuir aí, tá bom, Oswaldo? Perfeito, Graça. E o que é interessante, né? Você vê, a espiritualidade trouxe essa informação para ela de forma o quê? Espontânea, Sim, não é? espontâneo. Sim. É. Ela não pediu para o marido assim, falou, você pergunta aí para os espíritos, sério? Não, meu pai não sabia de nada. Pois é. Por quê? Porque era necessário, né? Era Sim, necessário que essa informação chegasse até ela. E eu ela, acho que sim, era necessário, inclusive, que as questões todas seguissem seu rumo, seguissem aquele curso, entendeu? É lógico que eu não vou dizer aqui o que foi, né, em respeito a eles, mas é muito interessante isso, com certeza, e hoje eu agradeço muito a Deus, porque, inclusive, eu fico emocionada, porque a minha mãe mereceu isso aí. Né? Porque se ela não merecesse, ela e meu pai, e mesmo essa amiga, e mesmo a pessoa envolvida, né, a outra pessoa. sim, Então, assim, é muita gratidão mesmo. com certeza. E não há dúvida de que essa questão ela é trazida de forma espontânea, considerando também o merecimento dos envolvidos, né? Pois é, isso mesmo. Então, Obrigada, Oswaldo. obrigado você, Graça. Perfeito. Então, o que nós podemos concluir sobre tudo que falamos até aqui? Que o conhecimento sobre a sorte dos espíritos serve como um guia para a nossa jornada espiritual, porque é exemplo para nós, né? Nos incentivando a buscar a melhora moral e a nos prepararmos para a vida futura. Tá bem? Então vamos para o item 293, os conselhos relacionados à saúde. A saúde, ela é condição necessária ao trabalho na Terra. Por isso os espíritos dão muito crédito quando se busca a saúde. É claro que é importante que nós nos dirijamos a espíritos sábios e não ao primeiro que aparece, né? Podemos tentar falar com uma celebridade médica? Celebridades terrenas não são infalíveis, claro, a gente sabe disso.
e podem ter ideias sistemáticas nem sempre justas. Mas já a ciência celeste, a ciência terrestre, ela é limitada em comparação com a ciência sob o prisma espiritual, né? Então, quando a gente quer obter um esclarecimento relacionado à saúde, os espíritos veem isso com muito bons olhos, né? Os médicos podem obter esclarecimento sobre a causa da morte de pacientes e erros de tratamento, tá? Mas desde que a finalidade deve ser séria e o estudo deve ser assíduo e com um fim humanitário. Kardec admite isso. Voltamos aqui à finalidade, a finalidade da pergunta. E quando a gente fala sobre conselho relacionado à saúde, de quem que nós lembramos? Qual foi o espírito que trabalhou com Chico Xavier, trazendo milhares de receitas para os consulentes? Dr. Bezerra de Menezes, né? Todos nós sabemos. Então, as pessoas iam se consultar, Dr. Bezerra de Menezes trazia essas receitas com base na homeopatia, e Chico Xavier psicografava e entregava para aquelas pessoas as receitas. Os conselhos relacionados à saúde, né? Então, buscar conselho espiritual sobre saúde, claro que pode ser útil, mas deve ser feito com discernimento, buscando espíritos esclarecidos e com um propósito humanitário. Voltamos novamente ao quê? À intenção. Propósito humanitário, né? A gente vê bastante trabalho mediúnico. Isso acontece, por exemplo, até na fluidoterapia, dentro do próprio centro espírita. No nosso lar tem grupo de fluidoterapia, né? O que as pessoas vão ali buscar? A saúde. E os espíritos comparecem e vão contribuir com aqueles que estão ali buscando saúde com muito amor, de forma muito cuidadosa, muito cautelosa, né? É um trabalho tão bonito, um trabalho tão gostoso. Aqueles que participam sabem disso. Por quê? Porque o propósito é humanitário. A pessoa está ali buscando saúde para que ela possa continuar o seu trabalho, continuar a sua evolução aqui no mundo. Então, os espíritos veem isso com muito bons olhos. Tá bem? Já no item 294, Kardec investiga também sobre as invenções e descobertas. Qual é o papel dos espíritos nas descobertas humanas? Ele analisa a influência dos espíritos nas pesquisas científicas e nas descobertas. Tem uma passagem no livro Nosso Lar que André Luiz nos narra, né, quando Lísias está mostrando a colônia espiritual para ele, e apresenta o aeróbus, e ele fica impressionadíssimo com aquilo, e ele diz que ali estão sendo preparados espíritos para reencarnar na Terra e trazer aquela tecnologia para nós. Isso nos idos de 1940. E o que nós temos hoje? Né? Quantas tecnologias não vieram de lá para cá que mudaram a vida do mundo? Que nós podemos dizer assim de cabeça: internet, carros que voam, já é uma realidade. O próprio computador, né? E toda a tecnologia que decorreu de tudo isso. São pessoas que vieram trazer aquelas tecnologias para cá. É curioso que às vezes a gente pensa assim, mas na Terra tem, no plano espiritual, não. Veja, tudo nasce primeiro lá, depois vem para cá. Não é o contrário, né? Não são as coisas daqui que vão para lá. Ou o plano espiritual que copia o que tem na Terra. Ao contrário. A Terra plasma o que tem no plano espiritual na medida do nosso merecimento e na medida da nossa necessidade, na medida da nossa evolução. Aí a beleza da ciência espírita, né? Que ela vem, que é um conhecimento em construção. A doutrina espírita é um conhecimento que, conforme nós vamos evoluindo, a espiritualidade vai nos trazendo mais informações. Vêm novas descobertas, vêm novas invenções, a partir do momento que nós evoluímos e estamos preparados para recebê-la.
Então, tudo que está acontecendo no mundo hoje decorre da nossa possibilidade de receber tudo isso. Qual é o nosso grande problema hoje? Que a gente intelectualmente avança, mas moralmente não avança na mesma proporção e na mesma velocidade, né? Isso é um trabalho que a espiritualidade está fazendo agora nessa questão da transição planetária, e aos pouquinhos isso está melhorando, vai melhorando. Cada coisa vem ao seu tempo, né? A ciência ela é construída com inteligência e muito trabalho. Não existe atalho para o conhecimento científico. Agora, será que tem assistência espiritual? Os espíritos inspiram ideias necessárias para descobertas, mas deixam ao homem o mérito da obra, né? Os espíritos escolhem aqueles capazes de ajudar a realizar os seus propósitos. Então, um cientista está lá trabalhando, ele vai trabalhar sozinho? Ele está trabalhando, vamos imaginar o seguinte, o cientista que... vamos pegar o próprio Steve Jobs, que promoveu aí um salto tecnológico para a humanidade. Será que ele trabalhou sozinho, sem assistência espiritual? Claro que os espíritos o inspirou a chegar aos resultados que ele precisava. Thomas Edison e tantos outros que foram responsáveis por descobertas que mudaram a vida da humanidade. O que nós podemos falar? Energia elétrica, né? Descobriu como gerar luz. Essas pessoas trabalhavam sozinhas? Claro que não. Elas tinham a inspiração da espiritualidade junto a elas, né? Então, os espíritos fazem isso. Mas é claro que o crédito vai para aquele cientista e nem poderia ser diferente. Por quê? Porque eles também não vão inspirar aqueles que não se esforçam. Se ele inspirou aquele que se esforça a chegar ao final daquela descoberta, porque houve o esforço daquele cientista, e ele precisa ganhar esse mérito, este reconhecimento. E aí Kardec traz exemplos práticos muito bacana, né? E até vou trazer os dois que ele traz aqui. Um pesquisador que está trabalhando em uma cura para uma doença grave pode ser inspirado por espíritos a ter insights que o levem a novas descobertas. Ao seguir essas inspirações e conduzir as suas pesquisas, ele está secundando os desígnios dos espíritos, ou seja, ele está auxiliando esses espíritos em seus propósitos, que é o quê? Levar a cura daquela doença àquela comunidade, tá bom? Um inventor visionário, alguém que está desenvolvendo uma nova tecnologia, que pode beneficiar a humanidade, pode receber ideias e orientações de espíritos que o ajudem a superar desafios e a criar algo inovador. Ao transformar essas ideias em realidade, esse inventor visionário está auxiliando os espíritos nos seus propósitos, ou seja, secundando os desígnios, como Kardec cita no texto. Tá bem? Pois não? Você comentando aí, eu comecei a recordar o seguinte, os médicos que fazem a cirurgia são todos intuídos, né? Parece-me que foi André Luiz que escreve isso, né? Sim, Eles são exatamente. totalmente, independente deles saberem ou não saberem da vida espiritual. E daí ele pega e diz ainda, né? Se os médicos soubessem, ele fazia uma oração antes, e iria ser muito mais ajudados. Né? Perfeito. Exatamente isso. Acreditem ou não, eles são intuídos, né? Eles são ali auxiliados por aqueles espíritos que têm essa função. E é isso mesmo. Se fizessem uma oração, esse auxílio seria ainda maior, né? Muito bem colocado. Muito obrigado pela contribuição. Perfeito. É um exemplo prático que vem abrilhantar aqui o nosso item. E vejam, aquele médico, ele é esforçado? Claro que é. Se ele não fosse, não tivesse estudado, não tivesse a capacidade de fazer aquilo, algum espírito faria aquilo por ele? Não. Mas ele se esforçou para chegar naquele momento. Ele é um cientista, ele estudou, ele se capacitou, ele recebeu do Estado
a autorização para cortar uma pessoa e resolver a questão interna que está naquela pessoa, naquele corpo, né? Então, em função de tudo isso, a espiritualidade vem e auxilia naquele momento. E também em função do mérito daquele que está sendo atendido, né? O mérito daquele que está sendo atendido também faz a calibragem ali do tanto que essa influência espiritual vai acontecer. Tudo bem? Muito bem, então nós podemos concluir o que do item 294? Que os espíritos podem inspirar e guiar, mas o esforço e o trabalho humano são essenciais para o progresso científico e tecnológico. Tá? No item 295, a ilusão da riqueza fácil, os tesouros ocultos e sabedoria espiritual. Então, nós vamos discutir sobre a possibilidade de os espíritos revelarem a localização de tesouros. Na época de Kardec tinha muito isso, né? Era muito comum querer saber onde estavam os tesouros e tal. Pode, espíritos zombeteiros normalmente indicam tesouros inexistentes, ou falam onde está em local errado. Né? Por que espíritos sérios não vão entrar nesse tipo de coisa? Porque os espíritos sérios não têm a intenção de nos trazer o quê? Riqueza material. Eles querem trazer o que para nós? Riqueza moral. Né? Eles querem que nós atinjamos, que nós angariemos para nós a verdadeira propriedade. Existe um capítulo no Evangelho segundo o Espiritismo que fala sobre a verdadeira propriedade. Isso é para a gente ler uma vez por semana. Porque nós, que precisamos da propriedade material, a gente precisa sempre estar lembrando de qual é a nossa verdadeira propriedade. E não tem nada de errado nisso. Jesus disse, vocês precisam viver como os homens do tempo de vocês vivem. Então, nós precisamos do dinheiro, da casa, do carro, da roupa. E que tudo isso seja de qualidade, não tem o menor problema. Agora, nós não podemos deixar com que isso faça o quê? Nos defina. Né? Nossa verdadeira essência é espiritual, independentemente da matéria, da riqueza que nós tenhamos ou não. Então, se a gente usa todos os bens materiais, não abusa dos bens materiais, dá a eles o seu verdadeiro caráter de transitório e de necessários à nossa evolução, está tudo certo, inclusive o dinheiro. Né? As pessoas têm às vezes a gente vê alguma aversão ao dinheiro, mas vamos imaginar o seguinte, um grande empresário que dá pão, trabalho, sobrevivência para milhares de famílias. Esse dinheiro está sendo utilizado de forma incorreta? Esse dinheiro é ruim? Em hipótese alguma, não é? Ele está dando a destinação adequada a que Deus confiou para ele aquela fortuna, e ele está dando a destinação adequada. E está tudo certo. Ele ter essa quantidade de dinheiro, porque ele está provendo a sobrevivência de tantas outras pessoas. Isso é muito importante. Né? Agora, há apego dos espíritos em relação a essas questões de bens materiais. Kardec trata aqui por tesouros, né? Nós vamos entender assim, por alguns bens materiais de um valor um pouco mais elevado. Não há a menor dúvida de que pessoas e espíritos se apegam a esse tipo de bens quando eles ainda estão muito ligados à matéria. Né? Conforme eles forem se desvinculando da matéria, também vão se desvinculando desse tipo de bem. Então, perguntar para espírito onde está tesouro oculto e tudo mais, não. Porque os espíritos sérios, eles querem dizer para nós onde está a sabedoria, o nosso tesouro moral, a nossa verdadeira propriedade. Não vou entrar nessa de tesouros ocultos. Tá? Como nós temos tempo, vamos relembrar aquela história de Chico Xavier, né? Que uma família muito abastada o procurou, com inúmeros problemas familiares, e Chico, então, orientado por Emmanuel, diz que se eles começassem a fazer o evangelho no lar, daí um ano, o próprio Jesus, o próprio Cristo,
daria um presente muito especial para eles. E eles começaram a fazer o evangelho no lar, e as coisas foram se melhorando, melhorando. Os espíritos que estavam ali perturbando a família, os filhos e tudo mais, foram sendo educados, né, e conduzidos a escolas e a outros locais mais adequados. E eis que faz um ano que eles estão fazendo o evangelho. E aquele dia foi um dia muito especial para eles, porque eles receberiam, então, um presente do próprio Cristo. O dia terminou, eles fizeram o evangelho, e nada de presente. Então, resolveram ir dormir. No dia seguinte, acordaram, a casa havia sido o quê? Assaltada. Havia sido assaltada e havia na casa alguns objetos de altíssimo valor, inclusive joias de altíssimo valor. E eles, muito indignados, foram até o Chico Xavier contar do que havia acontecido. E Chico, então, lhes explica, né, orientado por Emmanuel, que naquele ano que eles fizeram o evangelho, inúmeros espíritos haviam sido reabilitados e retirados da casa. Mas havia alguns que estavam atrelados, estavam ainda vinculados àqueles objetos de alto valor que estavam na casa, porque haviam sido de pessoas muito influentes do passado. E a forma de tirar aqueles espíritos de lá só poderia ser através da retirada dos próprios objetos. Então, aqueles objetos, ao serem retirados da casa, os espíritos também os acompanhou e a casa, então, ficou absolutamente limpa de toda a energia negativa que estava desestruturando aquela família. Então, os espíritos também, que são mais materializados, eles se apegam a determinados objetos, né? E ficam ali vigiando, porque eles têm a sensação de que as pessoas vão tirar aquilo que é deles. Então, a busca por tesouros ocultos é uma ilusão. A verdadeira riqueza reside no trabalho e no desapego material. Volto a dizer, a verdadeira propriedade, né? Qual é a definição da verdadeira propriedade segundo Kardec nesse texto brilhante que consta do Evangelho segundo o Espiritismo? Nós só temos de nosso o que nós trazemos quando nós chegamos aqui no mundo e aquilo que nós levamos quando deixamos o plano material. Isso é nosso. Ou seja, as nossas realizações. O resto, nada é nosso, nem o nosso corpo. Nós somos espíritos desprovidos de bens materiais. Nós temos o nosso perispírito, que é matéria, uma matéria muito diáfana, né? Então, talvez a única coisa que seja material nossa seja o nosso perispírito, e nada mais. O resto é tudo, são todos bens temporais, passageiros, mas necessários à nossa evolução. Então, não deixem de ler a verdadeira propriedade. Já arrumando para o nosso encerramento, para o nosso último item, o item 296, a vida em outros mundos sob a ótica dos espíritos. Nós vamos analisar a confiabilidade da descrição dos espíritos sobre outros mundos. E isso, claro, depende do grau de adiantamento dos espíritos. Uma coisa que é muito interessante é que, não obstante nós já tenhamos recebido centenas e milhares de obras, porque se a gente pegar Chico e Divaldo, a gente já chega na casa do 1000, né? Em termos de psicografia. Então, muito embora nós já tenhamos milhares de obras psicografadas, nós ainda não estamos muito preparados para receber informações sobre a vida em outros mundos, né? Já repararam isso? Nós temos informações que vão até as colônias espirituais. Por exemplo, no livro Nosso Lar mesmo, que André Luiz narra o fato de que a mãe dele vive em esferas mais elevadas. Mas, mesmo no livro, ele não traz informações sobre essas esferas, às quais ele não tem acesso. Então, a nossa falta de preparo ainda não nos permite obter informações desses mundos superiores, né? Então, nós não conhecemos, a gente sabe da escala espírita,
da escala dos mundos, nós sabemos que os mundos são divididos aí em 5 graus, digamos assim, né? Desde o mundo primitivo até o mundo celeste, e nós estamos ali no mundo de provas e expiações, passando para o mundo de regeneração, mas como que é a vida nos mundos daqui para frente? A gente ainda não sabe. Nós ainda não temos muitas informações a respeito disso. Os espíritos vulgares, eles podem nos dar informações limitadas ou fantasiosas. Tá? E qual é o propósito de a gente investigar a vida em outros mundos, sob a ótica dos espíritos? Melhoramento moral. Então, as descrições visam melhoramento moral. E, normalmente, as informações sobre o estado moral dos habitantes são muito mais relevantes do que as informações sobre como é no aspecto material. Né? Então, às vezes, de vez em quando, a gente se depara, né, com uma outra mensagem, uma outra história de pessoas, de espíritos que vivem em outros mundos, mas sempre focadas as mensagens e as informações nos aspectos morais, não nos aspectos materiais. Né? E qual é a dificuldade que a gente tem? A nossa ciência, ela procura o quê? Ela procura a vida sob o aspecto biológico e material. Dificilmente vai encontrar mesmo tão já. Né? Claro que no futuro sim, mas não tão já. Mas quando nós quiséssemos ter a informação sobre outros mundos, o ideal é que nós focássemos no estado moral dos habitantes desse mundo. Seria uma informação mais relevante. Né? E como é que, vamos imaginar que vários espíritos tragam informações sobre a vida em outros mundos? Como que se faria a verificação da veracidade dessas informações? Então, como Kardec fez, a melhor verificação é a concordância entre diferentes descrições. Então, ao receber descrições de outros mundos, por meio de diferentes médios ou fontes espirituais, a maneira mais confiável de se validar essas informações é verificar se elas se harmonizam ou concordam entre si. Em outras palavras, se várias fontes independentes apresentarem relatos semelhantes sobre um determinado mundo, a probabilidade de essas descrições serem precisas aumenta. Então, o conhecimento atual não permite compreender o estado físico e geológico de outros mundos. Por quê? Por falta de ferramenta neurológica que decorre da nossa evolução. Né? É por isso que a neurociência diz, a gente usa todo o cérebro. Não há a menor dúvida disso. De que todo o nosso aparato cerebral, ele é utilizado. Mas nós utilizamos 100% da capacidade a que ele pode chegar? Não. Né? Então, nós sabemos que há muito a evoluir ainda, há muito a que o nosso cérebro evolua. E essa evolução neurológica e cerebral da matéria vai depender do quê? Da evolução moral do espírito. O nosso cérebro nada mais é do que a materialização do momento evolucional do nosso perispírito e do nosso espírito. Então, conforme espiritualmente formos evoluindo, nós vamos plasmar isso no nosso cérebro, nós vamos criar ferramentas para, enquanto aqui na matéria, entendermos mais sobre a vida em outros mundos. Tá? E a conclusão desse item é que as descrições de outros mundos devem ser valorizadas pelo seu potencial de melhoramento moral, com foco no estado espiritual de seus habitantes. Então, para que nós possamos recapitular o que nós vimos ali, dos itens 290 ao item 296, recapitulando para que nós possamos encerrar esses itens, que as existências passadas e futuras, né? O conhecimento para a edificação e instrução, não para a vaidade. Com relação aos interesses morais e materiais, buscar conselhos com discernimento, priorizando o crescimento moral. Que as revelações sobre a vida no mundo espiritual como guia para a jornada espiritual. Isso em relação à sorte dos espíritos, né? É interessante a gente saber como eles vivem hoje, para que a gente até possa
nortear a nossa vida por esses exemplos. Isso acontece muito na nossa doutrina. E em relação à saúde, os conselhos úteis, mas com foco em espíritos esclarecidos e com fins humanitários. Tá? As intervenções e descobertas, a inspiração espiritual, ela é combinada com esforço e com trabalho humano. Os tesouros ocultos, a verdadeira riqueza está no trabalho e no desapego material. Com relação à verdadeira propriedade, vamos ler esse tópico, a verdadeira propriedade, do Evangelho segundo o Espiritismo. Não me lembro o capítulo, mas ali é fácil achar. E com relação aos outros mundos, focar no estado moral dos habitantes, visando o melhoramento espiritual. Então foram esses os ensinamentos que nós retiramos desses itens do 290 a 296, encerrando este capítulo 26, a que nós demos início dias atrás. Alguém quer fazer algum comentário, alguma colocação? Alguém tem alguma dúvida? Quer trazer algum fato que ilustre o que nós falamos aqui? A gente tem várias histórias, né? Mas não dá para a gente trazê-las todas aqui, porque o nosso tempo é contado. Mas eu tenho certeza que conforme nós vamos falando, cada um vai lembrando de uma história aí que vivenciou, como fez a Graça ao compartilhar aquela questão conosco, né? Alguém mais? Ou alguma dúvida que possa ter ficado? Não? Eu vou passar a palavra, então, para a Ana Carolina, para suas considerações finais, se você tiver, se você quiser e puder. Oi, Oswaldo. Foi excelente a sua exposição, né? Foi bastante exemplo. Eu estou aprendendo aqui, tem muitas histórias aí do Chico que eu não sabia. Com gratidão por você ter compartilhado conosco. E, né, frisando, né, novamente, como você falou no início, o bom senso, né, de Allan Kardec, a preocupação que ele teve, né, desde trazendo para nós o estudo de evocações, né, diferenciando evocações de comunicações diretas, e se preocupando, né, com um grupo mediúnico, como vamos colocar nas palavras de hoje, né, sobre as perguntas que a gente pode fazer e qual é o objetivo, né, e sempre a questão moral, sempre, né, ele dando ali como evidência, né, a questão moral no sentido que aquilo que não se deve ser perguntado, né, no sentido de questões pessoais, né, então sempre a gente vê que ele repete bastante essa preocupação, né, sempre voltando o trabalho mediúnico, né, para o próximo, né, sempre colocando ele como um dom divino, colocando como uma oportunidade que nós temos enquanto médiuns de servir ao próximo, muito mais ao próximo do que a nós mesmos, né, em especial. Sim, Então, foi sim. muito bem explicado, muito bem colocado. Muito obrigada. Eu que agradeço. Se ninguém tiver mais nada, nós podemos encerrar. Quem pode fazer a prece de encerramento para nós? Talvez a Graça. Faça sim, Oswaldo. Que bom, Graça. Tá. Então vamos agradecer muito a Deus essa oportunidade de aprender, de refletir, de ouvir mais uma vez esses ensinamentos que vão nos instruindo e também nos ajudando nessa busca por sermos seres melhores, né? Contribuindo com a nossa vida, não só, mas com a vida daqueles que nos cercam, da sociedade, no modo geral, quando a gente pensa naqueles que inventam, né? Que constroem artefatos tecnológicos e de saúde, de tantos outros. Agradecer muito a Deus esses conhecimentos, agradecer ao Oswaldo por dividir conosco todo o seu esforço aí em oferecer a gente todas as reflexões e trazer esse resumo, mas assim tão bem fundamentado nesse final.
Agradecer a Ana, né? Agradecer a Deus mesmo, a Kardec, a Jesus, aos espíritos que nos dirigem, que dirigem esse estudo, por toda essa oportunidade. Que Deus permita que estejamos aqui na próxima semana para aprender mais um pouco. Muito obrigada mesmo a todos. Que Deus nos abençoe e que assim seja. Que assim seja. E agradecer a Kardec, né? Sem ele não estaríamos aqui. Verdade, agradecer muito a ele, muito, muito mesmo. Esqueci dele. Não, você falou, Kardec. Mas eu só Falei? falou. Nossa, eu achei que eu tivesse esquecido. Não, em hipótese alguma. E Mas nesse... eu só quis ressaltar, né? Isso como é importante Kardec na nossa vida, né? Sim, sim, muito importante. Muito obrigada, viu, Oswaldo, e a todos. Boa noite. Isso, uma excelente semana a todos, que Deus nos abençoe, que tenhamos uma semana de muita luz, muita paz, e nos encontramos aqui na próxima quarta-feira. Não, segunda-feira. Tá bem? Ana, um grande abraço a todos. Muito obrigada, Oswaldo. Tchau, pessoal. Boa semana a todos. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite.